Olá, galera. Vamos lá para a segunda aula, Juros Simples. Muito obrigado aí a galera pelo feedback e vamos lá. Nessa primeira aula, eu não, ou nessa segunda aula, aliás, eu não consegui recolher muitas questões sobre juros simples. Eu pesquisei em cerca de 20 provas da Convest essas questões e realmente juros simples não estava lá em todas as provas, não. Eu acho que deve cair no concurso da UFPE uma questãozinha assim de juros simples, porque são 10 questões para uma quantidade pequena de assuntos. Então eu acredito que todos os assuntos serão abordados sim na prova. Então vamos lá. Eu vou resumir a teoria, alguns conceitos aqui, 5 minutinhos, e a gente já parte para a resolução de questões. Vê só, a questão é a seguinte: imagine que você tem um certo capital e invista em um determinado fundo ou invista na poupança, no banco, enfim. Você aplica esse capital. O que é que você espera? Ora, se você tem um capital e aplica, empresta a alguém, o que é que você espera é que você receba remuneração por isso. Quer dizer, você tem o dinheiro, deixa de dispor desse dinheiro em favor de alguém e tudo que você espera é que alguém lhe pague por isso, lhe pague esse empréstimo. É o que acontece, por exemplo, com um carro. Se você pega um carro e empresta a alguém, lá no aluguel, você aluga, você empresta a alguém, que você espera que você receba uma remuneração por isso, por você não dispor daquele bem no momento que você quer. Então você vai ser indenizado. É, essa remuneração do valor monetário do capital chama-se juros. Então juros é o preço do dinheiro. Aí vê só, esse capital que você investe na questão, ele pode ser chamado de diversos nomes. Capital, que é o comum na Covest, a Covest chama de capital. Pode ser com montante inicial, valor nominal, isso é muito comum também nas questões de desconto, ou principal. Então, esse é o valor que você investiu. Tudo bem. É, Passou uma determinada quantia de tempo pré-determinada, o que é que você espera? Você espera receber a remuneração. E a remuneração você vai receber com base em quê? Com base numa taxa e previamente acordada. Essa é uma taxa percentual e numa determinada unidade de tempo. E é determinada em uma unidade de tempo. Por exemplo, 2% ao mês. 2% ao mês. Isso é uma taxa percentual e ela precisa também de ter um tempo determinado. Passado esse tempo que foi fixado em contrato, você aplica sobre o capital inicial essa taxa e obtém juros. Assim, juros seria o capital, capital inicial, vezes a taxa, a taxa de juros. Então, ó, esse seria os juros no primeiro período. Ora, a característica dos juros simples é que você percebe que nesse segundo período, nesse segundo momento, o que o banco, a pessoa que você emprestou o dinheiro,
te deve é o capital mais os juros. É isso que o banco te deve nesse segundo momento. Eu chamo isso de montante. Eu chamo isso de montante ou montante final. Então, ó, montante é igual ao capital mais os juros. Montante é igual ao capital mais os juros em um determinado período. Passado outro período, o que acontece é o seguinte: incide novamente aquele valor percentual, aquela taxa de juros acordada sobre o capital inicial, sobre o montante inicial. Você percebe que na questão ou na aplicação de regime simples, quando ele vai aplicar aqui esse valor, ele esquece que você na segunda etapa ou na etapa anterior deve agora um valor maior. Ele sempre vai apontar e sempre vai aplicar a taxa percentual a esse valor inicial, a esse montante inicial. Assim, ó, o juros total aqui, ó, é 2 vezes o capital vezes a taxa. Se fosse 3 vezes, seria 3 vezes o capital vezes a taxa. Se fosse 5 vezes, 5 vezes o capital vezes a taxa. Se fosse 5 períodos de tempo, né? 5 vezes o capital vezes a taxa. Se fosse 50 períodos de tempo, 50 vezes o capital vezes a taxa. Então, se o período de tempo for T, esse for o período de tempo, você tem que os juros totais vai ser igual ao capital vezes a taxa de juros acordada vezes o tempo que esse capital passou aplicado. Então a gente tem a principal fórmula aqui, uma fórmula geral para cálculo de juros, juros igual a CIT, e eu faço a seguinte observação: essa taxa de juros ela precisa de um tempo, de uma unidade de tempo, que tem que coincidir com a unidade de tempo usada na aplicação do capital. Então, é um cuidado que você vai ter que ter na hora de resolver as questões. Outro ponto é o seguinte: eu posso calcular um montante aqui, ó, o montante de uma determinada maneira. Vê como? Aqui eu tenho que o montante é igual a C mais J. O capital mais os juros acumulados em um determinado período. Mas os juros acumulados em determinado período é isso aqui, ó. Então, eu tenho que o montante é igual ao capital mais os juros acumulados em determinados períodos, que é CIT. Então, ó, você tem que o montante é igual ao capital vezes capital vezes 1, C vezes 1C, mais IT. C vezes 1C, C vezes 1C, C vezes IT, CIT. Então, chegamos a outra fórmula, vou evidenciar aqui, M igual a C vezes 1 mais IT. O montante final, ou valor final, vai ser igual ao montante inicial vezes 1 mais I vezes a taxa. A gente tem todas as fórmulas aqui que a gente precisa de juros simples. E agora estamos aptos a fazer as questões.
Vamos lá, a primeira questão é uma questão de auxiliar em administração, classe C, de 2013. Um banco paga juros anuais com taxas que variam entre 5% e 6%. Um cliente aplicou um capital de R$ 1.200 durante um ano. Qual valor dos valores seguintes não pode ser o montante recebido pelo cliente? Qual dos valores seguintes não pode ser o montante recebido pelo cliente? E vê só, a primeira coisa que eu quero que vocês se liguem é que os juros são anuais. Então essa taxa de juros de 5% e 6%, que é a variação, é no mínimo 5%, no máximo 6%, ela é uma taxa de juros anuais e foi aplicada durante um ano. Então, quais são as informações que eu tenho? Que a taxa de juros ela vai variar entre 5% e 6%, que o tempo é igual a um ano. Então, nesse caso aqui, ó, de 5%, qual seria os juros recebidos? Qual seria os juros recebidos? Seria o capital inicial, juros. Vou colocar aqui a forma para vocês lembrarem. Juros é igual a CIT, capital vezes a taxa vezes o tempo. Juros igual a CIT. Então, ó, o capital 1.200 vezes a taxa de juros, que nesse caso é 5%, que é o mínimo, vezes o tempo, que é 1. Isso vai ser igual a 1.200 vezes 5 dividido por 100. Lembrando, ó, essa porcentagemzinha significa dividido por 100 vezes 1. Não vou nem colocar ali. Então, ó, 0, 0, 0, 0. 12 vezes 5 é 60. 60 é os juros que você receberia durante o ano se você aplicasse a uma taxa mínima de 5%. Se fosse essa taxa máxima de 6%, você teria juros é igual a 1.200 vezes 6% vezes 1, que vai ser igual a 1.200 vezes 6 dividido por 100 vezes 1, que eu não vou colocar. Então, cortou. 12 vezes 6 igual a 72. O que aqui significa? Ele diz qual os valores seguintes não podem ser o montante. Então, como o montante é igual ao capital mais os juros, eu tenho que o montante pode ser no mínimo, o montante pode ser 1.200 mais 60 e no máximo o montante pode ser 1.200 mais 72. Então, ó, no máximo isso. Então, montante vai ser maior, sempre maior que 1.260 e sempre menor que 1.272. Então vamos lá. Letra A. Ele diz 1.261. Pode ser? Pode. Pode ser qualquer valor entre 1.260 e 1.272. Então pode ser. Ele está aqui, está no meio. Na verdade, mais próximo do 60. 1.265. Pode ser? Pode. Porque está aqui no meio. Está entre 1.260 e 1.272. Pode ser 1.270? Pode. Já está mais próximo aqui. Ó. Mas está no meio. Está entre 1.260 e 1.272. Pode ser 1.271? Pode. Pode ser até 1.272.
Pode ser 1.275? Não, não pode ser esse valor, porque esse valor ele gera um rendimento com taxa de juros maior do que 6%, e isso não é permitido pelo comando da questão. Então você marca a letra E e sai para o abraço. Olá pessoal, essa questão merece mais um comentário, um detalhe, não necessariamente da resolução da questão, mas vê só, ele diz o seguinte: um banco paga juros anuais. A questão ela não fala se esse juros é simples ou se esse juros é composto. Não fala. É, cab, caberia um recurso, algo do tipo? Não, porque nesse caso o tempo é 1 durante um ano. Então, ó, o tempo é de apenas uma unidade, e quando o tempo é de uma unidade, tanto faz você usar o regime simples ou o regime composto. Em geral, ele sempre vai usar essa palavra, juros simples ou composto, para poder lhe nortear qual regime de capitalização vai estar sendo cobrado na questão. Então, é isso. Vamos lá. Próxima questão. Segunda questão, uma questão de assistente de administração, 2008. Ela diz o seguinte: Júnior aplicou certo capital durante um ano da seguinte maneira: 35% em um fundo de renda fixa, 40% em ações e o restante para o fundo em fundo cambial. Se os rendimentos anuais das aplicações foram de 8% para a renda fixa, 12% para ações e 10% para o cambial, de que percentual aumentou o capital investido? Então, vê só, é uma questão que confunde muita gente, porque só tem percentual aí, só tem percentual. Então, eu quero que vocês entendam, identifiquem o seguinte: se os rendimentos anuais das aplicações foram de 8%, 12% e 15%, então isso é a taxa de juros. A taxa de juros sobre a renda fixa foi de 8%, de 12% para ações e de 10% para o cambial. Outra coisa é que essas taxas são rendimentos anuais, então a taxa de juros anual, certo? O I, ele é 8, 12, 10% anual. E vê só, o grande segredo da questão, que facilita muito, é que ele diz que Júnior aplicou certo capital. Certo capital. Quando ele diz certo capital, é qualquer valor. Qualquer capital. Um valor qualquer de capital. Então, ó, a gente viu lá na aula de porcentagem que um valor muito bom para você trabalhar e calcular porcentagens é o valor de 100. Então você pode arbitrar esse valor do capital de Júnior de 100. O que ele vai perguntar é qual o percentual de aumento do capital investido. Então você vai pegar esse 100, que foi um valor que a gente arbitrou, que a gente colocou, porque pode ser qualquer capital, então a gente coloca 100 por quê? Porque eu não sou besta. Eu coloco 100 porque fica fácil de eu calcular as porcentagens em cima disso. Então o que é que vai acontecer? Desse capital, 35% vai ser investido em fundo de renda fixa, então 35% igual a 35, ser investido em renda fixa. O que é que vai acontecer mais? 40%, que é 40 aqui, ó, vai ser investido
em ações e o que resta no fundo cambial. O que é que resta para 100 aqui? 25 resta para o fundo cambial. Além disso, ele diz que o fundo de renda fixa tem a taxazinha de juros de 12%. As ações têm a taxa de juros de... Aliás, o renda fixa tem 8%. Renda fixa tem 8%. Então, renda fixa tem 8%. Ações aqui é 12%. E o cambial 10%. Vamos lá. Os juros no cambial vai ser 10% de 25. Então, ó, os juros no cambial vai ser igual a 10% de 25, que vai ser igual. Lembra que eu disse calcular 10% era só dividir por 10. Então, 2,5. A gente viu isso na última aula de porcentagem. Calcular 10% é só dividir por 10. Então, vamos lá. Ações. Vou chamar de juros 1 aqui. Juros 2 é os juros de ações. Vai ser igual a 12% de 40. Isso vai ser igual a 12 dividido por 100 vezes 40. Então, isso vai dar igual 12 dividido por 10 é 1,2 vezes 4 vai dar igual a 4,8. E os juros 3 vai ser igual a 8% de 35. 8% de 35. Como é que vai ser aqui? 8 dividido por 100 vezes 35. 8 vezes 35, quanto é que dá? Dá 280. Isso vai ser igual a 280 dividido por 100 vai dar 2,8. 2,8. 280 dividido por 100, 2,8. Matamos a questão. Então basta você juntar para saber qual foi o rendimento em cada um. Então eu tenho 2,5 mais 4,8 mais 2,8. Eu tenho aqui 6, não, peraí. É 16 mais 5 dá 21, vai 2, 4, mais 4, 8, mais 2, 10, 10,1, letra B. É isso aí, galera. A grande lição desse tipo de questão, quando tem só porcentagem, né, só a taxa, e ele diz que é um capital qualquer, é você fazer a escolha certa para o capital. A escolha certa para o capital. Geralmente, a escolha certa para o capital vai ser 100, porque te dá uma facilidade nos cálculos, nas continhas. Beleza? Vamos lá, próxima questão. Vamos lá, galera. Terceira questão.
assistente de administração 2014, um total de 12 mil está investido em dois fundos que rendem juros simples anuais de 8 e 9%. No primeiro ano, o investimento rendeu um total de R$ 1.010 de juros, quanto foi investido no fundo que rende 8% ao ano. Então vamos lá. Eu vou dizer que A é o valor do investimento de 8% ao ano e B é o investimento que rende 9% ao ano. A soma dos dois investimentos dá R$ 12.000. Então, outra informação que ele dá é que o rendimento, ou seja, o total dos juros é de R$ 1.010. Então você tem aqui os juros obtidos através do investimento A, mais os juros obtidos através do investimento B, isso vai ser igual a R$ 1.010. Outra coisa observo é que a taxa de juros ela é anual, é um juros simples anual, então essa taxa de 8 e 9% é uma taxa anual, e que o período de tempo que ele dá na questão também é ano, e é um ano só, então eu tenho que o tempo é igual a 1, e a unidade de tempo da taxa já coincide com a unidade de tempo de capitalização. Então, beleza, tudo certinho. O que é que eu tenho que saber? Quem é os juros do investimento A? Só lembrando, a fórmula de juros é essa aqui, juros igual a CIT, capital, taxa, tempo. Então, juros é igual, juros de A é igual ao capital A vezes 8%, que é igual a A vezes 8 dividido por 100. Os juros de B vai ser igual a B vezes 9%, que vai ser igual a B vezes 9 dividido por 100. Então, JA mais JB, os juros de A mais os juros de B, vai ser igual a A vezes 8 sobre 100 mais B vezes 9 sobre 100. Isso é igual a 8A mais 9B sobre 100. Dá uma tirada aqui na fórmula. E isso vai ser igual a R$ 1.010. Então esse 100 ele passa multiplicando. Então você vai ter o seguinte. Você vai ter que 8A mais 9B igual a 101.000. É igual a 101.000. Então, você tem essa equação aqui, que eu vou chamar essa equação de 1. Você tem essa equação aqui, que eu vou chamar de equação 2. Então, você pode montar um sistema de equações. Resolvendo esse sistema de equações, você chega à resposta. Lembrando que o que você procura é quanto foi investido no fundo que rende 8% ao ano. Então, o que você quer é o valor de A. Maneira que eu aconselho você resolver, que é bem simples mesmo, esse sistema não está complicado, é multiplicar toda essa equação 1 aqui por 9. Aí fica assim, 9A mais 9B vai ser igual a 9 vezes 12 vai dar 108. E repete os 3 zerinhos. Então, é igual a 108.000. Isso por 1. Por 2, a gente tem que isso aqui vem
da equação 2, 8a mais 9b igual a 101. Eu multipliquei aqui por 9, esse passo aqui, ó, eu multipliquei por 9 e fiz isso, porque o que eu queria eliminar era esse valor de b aqui. Então, como b estava multiplicado por 9 aqui na equação de baixo, eu multipliquei a equação de cima para ficar 9b e 9b. Foi por isso que eu escolhi o 9, não foi exatamente uma escolha aleatória. Então, ó, a gente passa a régua e subtrai as duas equações. Então, você vai ter o seguinte: 9a menos 8a é igual a A. 9b menos 9b vai ser igual a 0. 108.000 menos 101.000 igual a 7.000. Então, A igual a 7.000, você marca a letra D e sai por um abraço. Agora, gente, se você não tiver ideia de como resolver essa questão, se não tiver ideia mesmo de como resolver a questão, você só tiver essas informações que está no enunciado, se enrolar bastante, deixa essa questão de lado, vai fazer as demais questões, quando chegar no final da prova, tu volta e parte das alternativas. Porque vê só, tu sabe que o total de investimento é 12.000. Então, vamos dizer que você parta de 6.000. 6.000 reais como sendo a sua resposta. Então, como é que vai ficar? 6.000 reais, tu aplica uma taxa de 8% e 6.000 reais, porque o total da aplicação é 12.000, tu aplica a taxa de 9%. Aí tu faz a soma e vê, compara com isso aqui, ó. Compara com os juros que ele diz. Nesse caso aqui, vai ficar um valor maior. Vai ficar um valor maior do que 1.010. Por quê? Porque tu colocasse uma aplicação maior para essa partezinha aqui que tem os juros de 9%. Então, aí tu já vai eliminar não só a letra C, mas a letra B e a letra A. Aí o que é que tu faz? Tenta novamente. Aí eu tentaria com 7, os 7.000. Aí você aplica 8%. Aí depois você vê a diferença para 12, vai dar 5. Aí 5.000 você aplica 9%. Aí você iria achar a resposta. Eu sei que essa não é a maneira ideal para fazer, tanto é que eu só estou dando a dica agora, mas eu acho que vocês têm que aprender todos os recursos para fazer a prova. Então, vai aí mais uma dica. Vamos para a próxima questão. A próxima questão não será uma questão Covest. Como eu disse, eu só achei essas 3 questões nas provas Covest que eu analisei. Foram cerca de 20 provas. Então eu vou trazer aí questões FGV, que eu acho que está num estilo bem parecido com as questões Covest. Vamos lá, galerinha. Quarta questão. A questão da FGV do Auditor Fiscal de Cuiabá, aplicada em 2014. O número de meses necessários para que um investimento, ou seja, qualquer investimento, qualquer valor, qualquer um, feito na poupança, triplique de valor, assumindo que esta remunere a taxa de 6% ao ano, no regime de juros simples. Questão interessantíssima aí que a gente vai pegar duas dicas. A primeira delas é que aqui ó, remunera ao ano, e o que ele pergunta? O número de meses. O número de meses. Então a gente tem que aviar um raciocínio. Se a taxa é 6% ao ano, e o ano tem 12 meses, quanto é a taxa de relativa a um mês? Então, meio pelos extremos, você tem que 6 vai ser igual
a x vezes 12. Então, x vai ser igual a 6 dividido por 12. Simplifico por 6. Simplifico por 6. Eu tenho que x é igual a 1 meio, que é o mesmo que 0,5. Então, a taxa mensal I é igual a 0,5 mensal. O que eu quero saber é o número de meses T. O que é que falta de informação? Isso é o que eu quero saber. T. O que é que falta de informação para poder fechar a questão? Falta eu saber quem é o capital inicial e quem é o capital final, ou montante. O que é que ele diz na questão? Que um investimento, qualquer um, então que seria uma coisa inteligente para você fazer, colocar o capital como sendo 100. E aí fica fácil você calcular qualquer porcentagem. Feito na poupança, triplique de valor. Então, o montante final vai ser 3 vezes o capital inicial. Então, o montante vai ser 300. Acabou. Acabou, é isso. É isso. Basta você aplicar na fórmula. Qual é a fórmula? Montante é igual a capital inicial vezes 1 mais I vezes T. T é o que eu quero saber. Eu tenho I, tenho o C, tenho o M. Então eu tenho o quê? 300 vai ser igual a 100 vezes 1 mais 0,5 vezes T. Você pega os 100, passa aqui dividindo, então eu tenho aqui 300 dividido por 100 vai ser igual a 1 mais 0,5, aliás, 0,5%, 0,5% vezes T. Eu já vou ajustar aqui esse 0,5% com 0,5 dividido por 100. 0,5 dividido por 100. Então tá, aqui o 0 corta com 0, 0, 0. Eu tenho que 3 vai ser igual a 1 mais 0,5 dividido por 100 vezes t. 1 passa para lá subtraindo. Eu vou ter 2 é igual a 0,5 t sobre 100. Então eu vou ter que 200 igual a 0,5 t. Então eu tenho que t é igual a 200 dividido por 0,5, que isso vai ser igual a 400. Fechou a alternativa letra D. É uma questão que envolve mais elementos, eu acho que é um pouco mais complexa do que as questões que eu vi lá na Covest, mas apesar disso, eu acho que é dentro do nível de questão que a Covest pode vir a cobrar, bem dentro do nível e no modelo também, é por isso que eu escolhi as questões da FGV. Então, vamos lá para a quinta e última questão. Pessoal, quinta e última questão é uma questão da FGV, Auditor Fiscal do Rio de Janeiro, aplicada em 2011. Ele diz que um indivíduo deixa de pagar um título
no valor de R$ 2.000, atrasando o pagamento em 3 meses. A taxa de juros, a juros simples, é de 35% ao ano. Ao pagar o título, o seu valor é de... Vê só, gente. Ele diz que o tempo que você passou correndo juros é de 3 meses. E ele diz que a taxa de juros é de 35% ao ano. Das duas, uma. Ou eu converto essa taxa ao ano para uma taxa mensal em juros simples. Isso é muito fácil. Basta você dividir. Se o ano tem 12 meses, você vai dividir 35 por 12 em juros compostos. Você não pode fazer isso, o buraco é mais embaixo. A gente vai aprender na próxima aula. Mas a taxa 35% ao ano. A priori eu já vejo uma dificuldade aqui, que se você dividir isso por 12, vai dar um valorzinho bem chato de trabalhar, porque isso não vai poder ser divisível. Você vai trabalhar com 35 sobre 12, uma fração chatinha. Então, vê só, eu acho mais simples você converter esses 3 meses em anos. Em ano. Como é que você vai fazer isso? Ora, quanto é que equivale um mês em ano? Um mês é um dozeavos de ano. Então, 3 meses vai se equivaler a 3 dozeavos de ano, que vai ser igual a um quarto de ano. Fechou? Então, você já tem o tempo em anos. Aí o que é que ele quer saber? Ele quer saber, ao pagar o título, o que é que ele quer saber é o montante final. O montante vai ser igual ao capital mais os juros. Mas quem é os juros? Sendo chato, vou repetir a fórmula. Os juros é igual a CIT, capital, taxa, tempo. Capital vezes a taxa vezes o tempo. No caso da questão, os juros vai ser igual ao capital 2.000 vezes a taxa em ano 35% vezes o tempo também em ano 1/4. Então, 0,000. Então, juros vai ser igual a 20 vezes 35 dividido por 4. 20 dividido por 4 é igual a 5 vezes 35. Isso vai ser igual a 175. Isso é os juros, mas daqui, ó, você tira aqui o montante, vai ser igual ao capital 2.000 mais os juros 175, que vai ser igual a 2.175. Marca a letra C e garante uma questão a mais aí, essa questão da sua aprovação. Apesar de a gente ter resolvido aí duas questões que não são da Covest, o nível de prova da Covest, o modelo de prova da Covest é esse aí, e eu acho que a gente abordou aqui os principais pontos que a Covest pode trazer aí na sua prova. Então, é isso, galera. Até a próxima aula.